Olá, amiguinhos! Professor Felipe aqui, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso primeiro encontro e devemos começar do começo, não acham? Talvez, com certeza. Vamos falar então de como as moléculas e átomos se organizam no estado sólido e como interpretamos isso. Vamos pegar esse círculo roxo e vamos considerá-lo uma espécie como um átomo, íon ou molécula. No estado gasoso, a substância formada por esta espécie pura se comporta como um fluido, que preenche totalmente o recipiente que a contém, pois os átomos estão distantes uns dos outros com elevada energia cinética. No estado líquido, essa substância ainda se comporta como um fluido, tendo a forma do ambiente que ocupa. Devido à proximidade entre as espécies, há algumas interações intermoleculares que as mantêm relativamente unidas, ainda permitindo que se desloquem entre si, mas mantendo certa viscosidade. Certo, vamos nos ater ao foco do nosso estudo, o estado sólido. Nele, as espécies que formam as substâncias estão próximas entre si o suficiente para formarem forças intermoleculares ou novas ligações químicas, que não permitem que as espécies se desloquem muito entre si, mantendo um arranjo fixo onde os átomos que a compõem apresentam menor vibração térmica que no estado líquido e gasoso. Portanto, no estado sólido, a substância pode ter a forma do recipiente na qual se solidificou. Sabendo disso, os átomos, íons e/ou moléculas podem se apresentar com dois tipos de organizações diferentes nos sólidos, formando sólidos amorfos ou cristalinos. Sólidos amorfos não apresentam organização determinada ou apresentam organização de curto alcance, a partir do qual, pela análise da organização dos átomos, não se pode encontrar um padrão organizacional. Por outro lado, os sólidos cristalinos, que apresentam claramente uma organização atômica molecular de longo alcance, pode-se notar claramente uma repetição bem definida e possíveis relações de simetria. Os sólidos cristalinos podem ser obtidos de duas formas, como monocristal, chamado somente de cristal por muitos, como policristais, basicamente um pó cristalino. Um monocristal apresenta uma organização das células unitárias em longo alcance. Já o policristal apresenta variações na organização dessas células unitárias ou de alguns conjuntos. Mais à frente falaremos sobre o que é a célula unitária e vocês entenderão melhor. Vamos focar nossa explicação em um monocristal e em outro momento expandi-la para os policristais. Ok, vamos supor que essa espécie em roxo na verdade, é uma molécula formada por três átomos diferentes, que por simplificação iremos chamar de átomo amarelo, verde e vermelho, onde esses traços em cinza representam as ligações químicas entre eles. Em um sólido cristalino, esse padrão irá se repetir em longo alcance. Do ponto de vista atômico, será praticamente infinito, mas, é claro, sabemos que essa repetição é limitada pelo tamanho do cristal e pela forma das faces, o que nós podemos ignorar por enquanto nessa nossa análise. Vamos expandir essa rede para facilitar a visualização. Agora vamos colocar o meu assistente, o cristalito, para caminhar sobre essa rede. Cumprimente o pessoal, cristalito. Caso o cristalito possa caminhar sobre essa rede, de determinado ponto dessa molécula até outro ponto idêntico em outra molécula, ele poderá observar a sua volta e ver que a vizinhança do ponto inicial e do ponto onde ele está agora é idêntica. Então, notamos aqui um padrão de repetição. Para facilitar a identificação do sólido e possíveis futuros cálculos, vamos marcar este ponto onde o cristalito parou e repeti-lo por toda a rede onde a vizinhança é idêntica. Pode sair, cristalito. Cada ponto desse é chamado de ponto de rede e representa a posição de um motivo estrutural, ou seja, das unidades moleculares ou atômicas que se repetem na estrutura.
tal como esses três átomos. Essa combinação entre pontos de rede e motivos estruturais forma o cristal em si. Mas por quê? Bom, nessa rede hipotética que inventamos, quando ligamos os pontos de rede, formamos paralelogramas. Quando estamos em uma rede tridimensional, a ligação entre os pontos forma paralelepípedos. No caso de uma rede tridimensional real, chamamos cada paralelepípedo de célula unitária. Esta célula contém toda a simetria que pode ser aplicada ao sólido, e sua repetição em todas as direções constrói o sólido tal como ele é. Note, a célula unitária contém em um ponto ou outro todos os átomos da molécula hipotética. A célula unitária é um artifício matemático usado para tratar da interpretação do sólido. Ela resume todo o sólido usando de eixos cristalográficos, que, diferente dos cartesianos, podem ter tamanhos diferentes entre si e ângulos diferentes de 90 graus. Ok, vamos focá-la. O tamanho e a forma da célula unitária são determinados por eixos com comprimentos independentes chamados de A, B e C, e por três ângulos independentes entre esses eixos chamados de alfa, beta e gama. Estes eixos são determinados pelas ligações entre os pontos de rede, tal como mostrado anteriormente. Dessa forma, as coordenadas das posições dos átomos no sólido são definidas pela combinação entre estes eixos. Por convenção, a célula unitária será sempre construída por eixos entre os pontos de rede, sem nenhum intermediário, sendo a mais correta a menor célula unitária possível e que contém toda a simetria do sólido. Existindo diferentes relações entre os eixos cristalográficos ângulos, haverá a possibilidade da obtenção de 7 sistemas cristalinos diferentes. Podemos organizá-los de tal forma, sendo o sistema cristalino triclínico, com a relação entre os eixos de A diferente de B diferente de C, alfa diferente de 90 graus, beta diferente de 90 graus e gama diferente de 90 graus. Um monoclínico, A diferente de B diferente de C, alfa igual a gama igual a 90 graus, beta diferente de 90 graus. Ortorrômbico, sendo A diferente de B diferente de C, alfa igual a beta igual a gama igual a 90 graus. Tetragonal tem A igual a B diferente de C, alfa igual a beta igual a gama igual a 90 graus. Trigonal ou romboédrico. Nesse sistema cristalino, eles podem ter a forma da célula unitária comparável ao hexagonal e ao cúbico, mas principalmente o que determina que esse sistema cristalino é trigonal ou romboédrico depende da simetria interna da célula unitária. Temos também o hexagonal, que tem A igual a B diferente de C, alfa igual a beta igual a 90 graus e gama igual a 120 graus. E depois o cúbico, que é o mais simétrico de todos, que apresenta A igual a B igual a C, alfa igual a beta igual a gama igual a 90 graus. Cada ponto de rede pode ser a origem da célula unitária e a posição de qualquer outro ponto de rede pode ser definida pelo vetor a seguir. Sendo que neste vetor, U, V e W são números que podem ser inteiros ou racionais, positivos ou negativos. E A, B e C são simplesmente os vetores que formam a célula unitária. Combinando os 7 sistemas cristalinos com diferentes arranjos dos pontos de rede, formam-se 14 possíveis redes de Bravais. Tais redes, em 1848, foram descobertas por Auguste Bravais, físico francês,
aprimorando o trabalho do cientista alemão Moritz Frankenheim. Essas redes são triclínica primitiva, que nós designamos com a letra P maiúscula para uma rede tridimensional primitiva, monoclínica primitiva, monoclínica de base centrada ou face centrada, designada pela letra C maiúscula para uma rede monoclínica tridimensional, ortorrômbica primitiva, ortorrômbica de base centrada, que nesse caso também se mantém a letra C, ortorrômbica de face centrada, designada pela letra F maiúscula, e ortorrômbica de corpo centrado, designada pela letra I maiúscula para uma rede tridimensional. Tetragonal primitiva e tetragonal de corpo centrado, hexagonal primitiva e trigonal romboédrica, designada pela letra R maiúscula para uma rede tridimensional, cúbica primitiva, cúbica de face centrada e cúbica de corpo centrado. As células primitivas apresentam pontos de rede somente nos vértices, resultando em somente um ponto de rede por célula unitária e um motivo estrutural. As células centradas, designadas pela letra C maiúscula, apresentam um ponto de rede em cada vértice e outros dois em duas faces do plano AB, resultando no total de 2 pontos de rede nessa célula unitária. As de face centrada apresentam um ponto de rede em cada vértice e outros em cada face da célula, resultando em 4 pontos de rede no total e, consequentemente, 4 motivos estruturais por célula unitária. E a de corpo centrado apresenta no total somente 2 pontos de rede, pelo fato dos mesmos ocuparem os vértices e o centro da célula unitária. Vamos a um exemplo simples agora. O NaCl, que é um sólido iônico e cristalino, pertence ao sistema cúbico de face centrada, com A igual a B igual a C igual a 5,64 angstrom e alfa igual a beta igual a gama. Na figura marcada temos a célula unitária e seus pontos de rede. Dessa forma, o sódio, que apresenta posições fracionadas em 0, 0, 0 e o cloro em posição meio, meio e meio, são, em sua combinação, o motivo estrutural que se repete em cada ponto de rede. Temos na figura marcada a propagação dos motivos estruturais na célula unitária. Portanto, o sólido deve ser formado pelo empilhamento ou combinação dessas células unitárias. Na figura em destaque, temos a propagação da célula unitária em uma direção cristalográfica, lembrando que o sistema é cúbico e a propagação em qualquer direção será idêntica. Temos também a propagação nas 3 direções cristalográficas simultaneamente. Assim, tal como destacado anteriormente, a propagação das células unitárias descreve a composição do sólido como um todo. Ok, vocês entenderam, pessoal? Vamos parar por aqui por enquanto? Continuamos esse assunto no próximo vídeo, onde nós poderemos dar mais detalhes, falar de mais exemplos e falar um pouco mais pacientemente do que são as posições fracionadas e como nós as definimos. Deixem suas dúvidas e as suas sugestões no comentário. Até mais!